Nós vamos falar agora aqui no nosso programa sobre tonturas e vertigens. Eu recebo agora o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tribuna Independente. Tudo bem? Olha, você sabe que muita gente pediu que nós trouxéssemos esse tema aqui no nosso programa. Parece ser comum, mas é algo que realmente às vezes preocupa. Quais são os principais fatores que levam uma pessoa a ter tontura? Perfeito, Fábio. Gosto muito desse tema, porque assim, todo sintoma que é comum gera muita preocupação, né? Quem nunca ficou tonto, né, ou sentiu tudo rodar? Então ele é um sintoma bastante comum. E como todo sintoma comum, o mais importante é a informação que a gente está fazendo agora, né? Então o que é que as pessoas precisam entender? A gente tem basicamente 3 locais que na maioria das vezes, quando a gente fica tonto ou sente a vertigem, está relacionado. Ou é a parte do labirinto. Esse nome estranho, basicamente, é o local onde toda a sensação auditiva chega no nosso ouvido, é o primeiro órgão. Tá. Depois isso passa pelo nervo, para daí então chegar ao cérebro. O cérebro cerebelo é responsável pelo equilíbrio, junto com os órgãos vestibulares. Por que eu estou falando tanto nome, né, e tanto local para a gente falar de vertigem e tontura? Porque se você tiver alteração em qualquer um desses locais, pode dar o sintoma. Então, é bem interessante a gente entender essa lógica para entender o que é que pode causar. 2 nomes, vertigem, tontura. Qual a diferença de cada um? A tontura é com uma grande classificação e a vertigem ela é mais específica. A vertigem é o quê? A sensação de tudo rodar. Então, pode ser você rodando em relação aos objetos ou os objetos rodando em relação a você. E é curioso que para o meio médico é isso, né? Se você pegar no dicionário, bota como sinônimo. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade até de expressar numa consulta médica o que ela está sentindo. Então, o que é que o médico faz? Ele pergunta, está tudo rodando? Aí ele já consegue classificar isso como vertigem. A tontura é uma classificação mais ampla, que até, às vezes, o paciente refere como uma sensação da cabeça vazia, sensação de instabilidade. Então, ela é, vamos dizer, um termo muito mais amplo. E como que a gente pode diferenciar, a gente, já que tem essa noção de que a vertigem é algo mais específico, como que a gente pode identificar que é uma vertigem simples, vamos dizer assim, ou que é uma doença neurológica? Existe alguma maneira da gente identificar isso antes de um exame? Existe sim. Em primeiro lugar, quando você sente tudo rodar, eu sempre falo, nosso corpo é conectado, né? A gente separa, né? O neurocirurgião, que é meu caso, estuda só neuro, porque não dá pra gente saber tudo, né? Mas a gente fala que é tudo conectado. Vou te dar um exemplo para você entender um pouquinho. Por exemplo, se a pessoa está com anemia, o sangue não chega direito no cérebro, ela vai ter a sensação da cabeça vazia. E isso pode dar até ela ter um desmaio. A pressão cai, que é o mais comum que a pessoa reclama de tontura, eu estou deitado e levanto de vez para fazer alguma coisa, eu dou aquela sensação de que vai tudo rodar, uma certa estabilidade, e depois aquilo melhora. Porque a pressão arterial não deu tempo de retornar ao normal quando você faz um movimento brusco. Certo. Então, na grande maioria das vezes, se for uma coisa muito pontual, que durou alguns segundos e depois você voltou ao normal, sem nenhum outro sintoma associado, isso não é um problema mais sério que você precisa buscar um atendimento. Quando o paciente queixa ou de tontura ou de vertigem de forma recorrente, que piora a qualidade de vida, ele deve sempre antes procurar um médico generalista, porque como eu falei, outros problemas cardiológicos, né, de outra ordem, pode dar esse sintoma de tontura. E no caso, quando é muito específico de tudo rodar, e muitas vezes relacionado com zumbido, o otorrino ou especialista é essencial. Por quê? Muitas vezes, principalmente na população idosa, o envelhecimento dos nossos neurônios faz com que esses órgãos, principalmente o labirinto, se altere e dá tanta sensação de zumbido e essa vertigem também associada. O fato de se ter algum tipo de problema auditivo pode ser associado a essas tonturas? Sem dúvida nenhuma, Pode, porque né? são 2 órgãos que eles estão correlacionados, né? O equilíbrio e a audição. Então, para você ter ideia da importância evolutiva desse órgão no ser humano, né? A gente, quando ficou bípede, para a gente se equilibrar, né? Movimentar, a gente saber que as coisas estão andando, a gente está no carro e tem a sensação. O órgão auditivo, né? E essa parte do labirinto, ela é muito desenvolvida no ser humano. Por isso que com o envelhecimento da população, a gente está vivendo cada vez mais, e os nossos neurônios, eles não mudam, não se renovam. De um modo geral, no processo de envelhecimento, principalmente na população idosa, é onde essa queixa costuma ser cada vez mais comum. Vamos às perguntas dos telespectadores? 11 95033 6870, você pode e deve participar do nosso programa. Mensagens por escrito e coloque, por favor,
o seu nome e a localidade de onde você está falando. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta de São Joaquim da Barra, São Paulo, é do Edivaldo Calil. Ele pergunta assim: doutor, por que quando a gente agacha e levanta, acaba ficando tonto? Isso, perfeitamente. Por causa da vascularização. Então, assim, nosso coração, ele de um modo geral, se você é sadio, você é jovem, né? Você consegue fazer todos esses movimentos sem grandes problemas. Mas se você faz de maneira brusca, cada pessoa tem o seu, vamos dizer, a sua possibilidade